Olá, tudo bem? O nosso Papo Magic de hoje é com o Rodney Reipulo, o CEO da Magic Soft Brasil, e a conversa vai falar sobre integração de dados, mas muitos dados mesmo. A gente vai falar de duas empresas na França. Uma delas é a fabricante Creed de fragrâncias, perfumes, global, todo mundo conhece, você deve conhecer também. E a outra é a Vipari, que é uma organizadora de eventos ali na região metropolitana lá de Paris, não sei como é que eles chamam isso, aqui em São Paulo a gente está acostumado com metropolitana, né? E ambas trabalham com muitos dados. Uma é global, outra é mais centralizada, mas bastante dados. E sistemas diversos, né? Por exemplo, e ambas também transam informações dos sistemas de gestão empresarial. Tudo bem, Rodney? Tudo bem, William? Como é que você tá? Eu Bem? tô indo bem, tô bastante dados, jogando dados, tanto não posso, né? Então, o que me chama a atenção são duas empresas francesas. E a Magic tem uma presença global, inclusive essas duas empresas são atendidas pela Magic Software lá na França, né? Você poderia Sim, comentar, por exemplo, a atuação da Magic no mundo, a comunidade dos sim, desenvolvedores, só para a gente situar, por que que a gente está falando da França, né? legal, legal. A Magic ela tem sede em Israel, né? Como todos, né? Quem nos conhece aí sabe, né? E nós temos uma presença global em mais de 50 países, né? Sendo que em alguns deles a Magic tem subsidiárias, né? São filiais da própria da empresa. E a França é um dos casos, né? A gente conta com uma filial na França, já há muitos anos, né? Mais de 30 anos que a gente tem essa filial já aberta na França, tem uma presença muito forte na França, e a gente sempre tem uma colaboração muito grande entre as unidades, né? Porque o mundo hoje ele é globalizado. Nós aqui, por exemplo, no Brasil, nós atendemos algumas empresas francesas, né? Inclusive empresas que são atendidas lá pela Magic da França, globalmente, mas que tem unidade no Brasil, e nós acabamos aí atendendo também algumas empresas que têm, né, uma atuação local, que necessitam aí de soluções mais locais, de entendimento local, né, e a gente acaba tendo uma colaboração muito próxima, né. Uhum. E esses dois cases são bons cases aí para a gente falar um pouquinho sobre esse tema de integração de dados, né? Para situar um pouco aí, a gente tem essa fabricante de fragrância Creed, né? Que eu já vi essa marca aí, eu não uso perfume, sou alérgico, né? Mas já vi bastante essa marca por aí, né? E ela é uma indústria, diferente da outra, é uma indústria, né? Sim. O que é que te chamou a atenção aí nessa integração que eles fizeram? É, é curioso, né? A gente aqui não está acostumado a ter empresas com essas características, né? Nós estamos falando de uma empresa que foi fundada em 1750, alguma Uau! coisa, né? Eu não estou aqui com o número na cabeça, mas assim, Você uma era empresa. pequenininho, né? Você era pequenininho. Eu era bem pequenininho nessa época, né? Então nós estamos falando de empresas aí com mais de 300 anos, 400 anos, né? Quase 400 anos aí não, 300, né? 1700, né? É, e vem ao longo de todo esses anos, né? Se especializando e aperfeiçoando, né, a fabricação de perfumes. É uma empresa de perfume de luxo, né? Não é todo mundo que conhece, né? Porque ela tem, obviamente, uma penetração numa faixa da sociedade, né? Que nem todo mundo tem acesso, mas Mesmo que eu não fosse alérgico, né? Ia ser mesmo que você não fosse alérgico, né? Talvez você não conseguisse. Não é uma coisa do nosso dia a dia, até não, porque é um produto importado, então tem todas as barreiras aí, né, que a gente tem de importação, de impostos, tá? Então para o público brasileiro acaba ficando bem restrito. Mas é uma marca muito famosa, e aí você fica imaginando, né, uma empresa de tanto tempo, né, como que ela foi evoluindo toda essa parte, né, de controles, de sistemas, né, de todo esse processo de digitalização, né, porque uma empresa que nasce
nesse momento de digitalização é uma coisa, agora uma empresa que já vem, né, com seus processos, né, definidos e evoluindo há mais de 300 Na anos, época do imagina. Napoleão, sei lá, né? Inclusive teve envolvimento do próprio Napoleão para a abertura da fábrica na França. Tem uma história assim, no site deles tem essa história bem interessante. Menciona, inclusive, o Napoleão ali na, na, na história ali dos primeiros anos ali da fundação da empresa, né? Então, assim, é uma empresa que, obviamente, no final das contas, ela é uma indústria, né? Então, ela tem ali, né, os seus desafios de toda a indústria, de ter um RP, de ter um chão de fábrica, né, de ter um controle de produção, um CRM, né, um e-commerce, né? E tudo isso traz essa dificuldade de dados espalhados na empresa e a necessidade de fazer todos esses sistemas se conversarem em tempo real, trocarem informação em tempo real e fazer com que esses dados sejam mais consistentes, né? Porque quando você tem diversos sistemas, muitas vezes você enxerga dados diferentes, porque os dados eles acabam tendo origens diferentes, formas diferentes de entrada, e as coisas não batem, né? E a hora que você começa a enfrentar o desafio da integração, você começa a resolver essas diferenças e isso passa a ser mais uniforme, você começa a enxergar uma informação unificada, né, mais consistente, e isso, obviamente, se traduz em melhor performance da empresa, né, do ponto de vista de gestão, né, das decisões, né, dos controles. Isso tem uma série de fatores aí que acabam sendo benefícios aí que vêm dessa maior integração dos dados, né? Tá. E aí, no caso da Vipari, a gente está vendo aí que ela é uma empresa de serviço, diferente da Grid, né, de serviço, e ela, como ela desenvolve muitos eventos, então tem vários serviços até de terceiros, né, web server, por exemplo, gestão, com relacionamento lá com o expositor, com os fornecedores, aí tem ingresso, né, ela usa muito web service, que eu lembro, né, e também, aí, no caso tanto uma como a outra usa bastante APIs. Como é que Isso. você vê esse cenário de uma empresa de serviço transando dados? O caso da Viparis é interessante citar, né? Nós estamos num momento aí, né? A gente acabou de passar aí pelas Olimpíadas, né, em Paris, e ela foi uma das principais, né, se não a principal parceira aí do Comitê Olímpico para a organização desse evento, né? Tanto das Olimpíadas como das Paralimpíadas, né? Ela atua aí nessa organização de eventos, né? E toda empresa de serviço, ela tem né, principalmente quando é um serviço não tão tradicional, assim, não tão padrão, né, não tão comum de se ver, né, acaba tendo necessidades de utilização de vários sistemas, né, para cada necessidade, às vezes você não vai encontrar um sistema que faça tudo que essa empresa precisa. Então você Uhum. vai ter lá um sistema para acesso, um sistema para bilheterias, um sistema para segurança, um sistema para alimentação, enfim, existem vários sistemas e que essa empresa precisa, de alguma forma, controlar de forma unificada, centralizada, por exemplo, né? Você pega um caso como uma Olimpíada, você tem uma pessoa que tem uma credencial, você tem que controlar, né, o acesso dela em todos os locais, ao que ela tem direito, onde ela pode entrar, o que ela pode fazer, enfim, né, ter vínculos, né, ter um controle, e tudo isso demanda integração, né, demanda integração. E aí, o que hoje facilita muito esse trabalho, né, que a gente que já está no mercado de integração há mais de 20 anos, né,
Sim, Obviamente não é da época do Napoleão, né? não é da época do Napoleão, mas né, são 20 anos já só na parte de integração, que a Magic já tem um produto de integração. Obviamente lá no começo não era tão padrão as aplicações terem APIs, né? Uhum. E hoje esse processo de integrar se tornou muito mais fácil em função da existência de APIs. Óbvio que uma empresa como essa ainda encontra alguns sistemas legados que não têm APIs, que tem uma forma de acesso um pouco mais desafiadora, né? Mas para isso nós temos também um conjunto de ferramentas para acessar né, bancos de dados direto, né? Softwares locais, né? Enfim, transacionar ali com vários tipos de componentes, né? Sistemas especializados, né? Sistemas de gestão, SRMs, né? A gente tem componentes próprios, nem sempre o acesso é via API. Mas o uso da API ela se tornou muito importante porque a maioria das aplicações modernas, elas para sobreviverem no mercado, elas precisam estar abertas e precisam fornecer APIs para proporcionar integração, né? Então, com isso, esse método se tornou padrão para as Uhum. integrações hoje em dia, Tá. né? E aí assim que fala, API serve para conectar sistemas. E aí você tem API 1, API 2, tem lá um calhamaço. Tem gente que tem API e nem sabe que tem esse negócio funcionando, né? Como é que a ferramenta da Magic, ela trabalha essas... Ela é uma integradora de APIs também, é isso? É isso, né? As APIs, a gente pode dizer que elas são passivas, né? Ou seja, hoje você tem lá um componente que precisa ser chamado, né? Requisitado, né? Demandado, e ao ser demandado ele vai te dar uma resposta, né? Então, os sistemas eles passam a ter essas APIs que ficam ali escutando, né? Esperando uma requisição chegar, né? Hum. E o Mesh XPI ele faz exatamente esse papel de orquestrar e chamar essas APIs. Então, eu chamo uma API, pego uma informação, chamo uma outra API, envio a informação. Então, às vezes eu chamo uma API para ler uma informação, às vezes eu chamo uma API para gravar uma informação, às vezes para fazer uma consulta que vai demandar um processamento de algo para ter uma resposta, né? Então, esse mundo de APIs, ele fez com que fosse muito importante você ter ferramentas como o Mesh XPI que atuasse como um centralizador, como um orquestrador, como a gente chama, né? Um orquestrador desses processos, né? E Uhum. dessas APIs. Então, a gente passa, através do XPI, chamar essas integrações e executar essa integração. Isso é feito de uma forma no-code, né? Sem código, né? É uma ferramenta no-code, de forma gráfica. A partir do momento que você tem uma API definida, a gente recebe ali as definições dos dados que eu tenho que trafegar com aquela API e graficamente eu consigo fazer um depara, consigo fazer transformações, consigo desenhar fluxos, né, Uhum. desse processo, né, dessa integração, né? Então é uma ferramenta bem produtiva, bem versátil, bem flexível, para que a gente consiga fazer a integração de uma forma rápida, né? E que dê pouca manutenção. Na verdade, não é que dê pouca manutenção, que a manutenção seja facilitada, né? Essa é a Uhum. ideia, né? Porque a manutenção ela existe, né? Porque os processos são dinâmicos, Sim, sim. né? Enfim, há mudanças a toda hora, mas é importante a gente ter uma ferramenta que facilite esse trabalho. Tá. Me chamou a atenção na Vipari que ela trabalha com web service, né? Então tem vários serviços aí conectados com a API, sei lá como é que esses caras fazem, né? Mas como é que a ferramenta ela trabalha esses serviços de web, esses web services? Como é que ela faz isso? O web service, na verdade, ele é um precursor, vamos dizer assim, desse conceito de API, Hum. né? Então, a gente ainda chama de web services, né?
uma categoria ali de APIs, mas no fundo nós estamos falando do mesmo elemento. É óbvio que em algumas situações o pessoal fala de web service, parece que é um serviço web, né? É um serviço web, alguma coisa que está dentro de uma página da internet, alguma coisa assim. Então esse termo também é usado nesse aspecto. Mas quando a gente fala de integração, o web service na verdade é uma API. É a API. Porque eu fico imaginando também, compra de ingresso. Eu vou na internet, faço ingresso, compro ingresso, aí eu baixo o ingresso, imprimo o ingresso, vou lá na catraca, vai lá, o cara vai e habilita, tá? Vê se esse cara é de verdade mesmo, né? Sim, exatamente. É bem isso. Agora, bicho, uma outra coisa que eu queria ver contigo, Roger, que a gente já falou sobre isso um pouquinho, mas eu acho que vale a pena retomar, porque quando a gente fala de dados espalhados, né, a gente fica imaginando possibilidades. Uma indústria, por exemplo, né, que está investindo em inteligência artificial para coletar dados e tal, e aí você tem um cenário, não estou falando assim dos dados abertos, a generativa lá, a inteligência artificial vai lá nos dados públicos, coleta e vai fazendo lá. Agora, quando ela verticaliza, que é internamente obter uma vantagem não, né? Os benefícios da inteligência artificial, aí ela enfrenta assim, cadê os meus dados? Como é que você vê esse uso da inteligência artificial com esses dados mais direcionados, né? Mais verticais no caso? Um dos grandes desafios do uso da inteligência artificial é você ensinar ele sobre os seus dados, né? Para você ter a ajuda da inteligência artificial, ela tem que aprender um pouco mais sobre a tua empresa, né? Então, ela tem que ter acesso aos seus dados, né? E o grande desafio, né, que existe quando a gente não está falando de um escopo, de um sistema único, né? Nós estamos falando de uma empresa que tem vários sistemas, né? O grande desafio é a integração desses dados, né? Enquanto você não unificar os seus dados, não tiver uma base unificada, você dificilmente vai ter uma inteligência artificial que consiga aprender sobre a sua empresa para poder te dar respostas e poder te ajudar no teu dia a dia, né? Então, eu diria para você que hoje, para uma empresa que pensa em implantar um projeto de inteligência artificial, o primeiro passo é a integração. Ela primeiro ela precisa integrar os seus dados, precisa ter todos os seus sistemas se conversando, né? Se possível, até dentro de um banco de dados único ali, né? Assim, centralizado, vamos dizer assim, né? Com os vários sistemas, mais centralizado, para facilitar o trabalho da implantação da inteligência artificial, né? Seria um primeiro passo a ser dado. E aí a gente tem visto aí muita preocupação com a qualidade da inteligência, com os dados que você está oferecendo a ela. Imagina que os dados integrados, centralizados, tudo bonitinho, a gente vai precisar da saúde desses caras, né? Sim. E como é que a gente pode tratar da saúde? Esse é um processo que ocorre durante esse projeto de integração, né? A partir do momento que você começa a enfrentar o desafio de integrar os dados, você tem que cuidar dessa saúde, né? Do que a gente chama de sanitização ali dos dados, né? De você né, criar ali uma qualidade maior desses dados, né? Porque você vai encontrar tabelas desatualizadas, sistemas que estão desatualizados, sistema que você começou a usar um e largou o outro, e aquele outro ficou desatualizado. Então, você vai enfrentar esses desafios e, naturalmente, você vai resolver esses pontos, né, para você realmente atingir um nível de qualidade ali da integração. Você vai ter que passar por todos esses processos para dar qualidade, para melhorar a vida, né? Quando a gente fala de saúde de dados, né? Melhorar a qualidade desses dados, né? Isso faz parte da jornada de um projeto de integração, vamos dizer assim. Tá? Tudo bem.
Rapaz, mais uma aula, né? Mais uma aula. Bom, Queria te bom. agradecer, Roger, pela exposição desse cenário que a gente envolve bastante dados e gostaria de convidar todo mundo aí para próximo Papo Médico. Obrigado, Roger. Legal. Obrigado você, William. E vamos deixar no link do vídeo ali os cases, né, que a gente Sim, comentou aqui, para que vocês possam acessar e ter maiores informações, tá? Valeu, William. Obrigado pela então, até mais. oportunidade. Obrigado. Tchau. Tchau.